Bem-vindo à nossa segunda aula do curso de eletromagnetismo. Como eu prometi na aula 1, onde eu fiz uma revisão histórica, nós temos que ter as leis básicas. Pois hoje nós vamos aprender a primeira lei básica, que é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb basicamente vai dizer como que estruturas que têm carga elétrica interagem. Qual é a lei de força dessas estruturas. Então, nós vamos começar para explicar a lei de Coulomb, lembrar que, na verdade, a matéria é constituída de duas componentes de carga importante. Nós temos os elétrons, que, por definição, passaram a ter a carga negativa. Isso é por definição nossa, poderia ser o oposto, por incrível que pareça. Mas nós demos ao elétron uma carga negativa. E lá nós temos os prótons. Então, a constituição da matéria é feita desses dois tipos de carga. Não é só isso que está na matéria. Nós temos nêutrons, não é verdade? Que dá massa junto com o próton. Mas, do ponto de vista elétrico, o elétron e o próton são os mais importantes. E, na verdade, a carga elétrica, qualquer coisa, quando o Thales atritou o âmbar e viu que aquilo adquiria a propriedade de atrair pequenos objetos, ele estava colocando no âmbar uma carga elétrica, tá certo? É o processo de eletrização. E o que nós temos, na verdade, é que quando você tem a matéria, os elétrons, que são mais pequenos, né? Massa menor, eles estão mais móveis. Quando você atritar alguma coisa, você poderá, de alguma forma, remover elétrons. Porque a matéria, essencialmente, é neutra. Não é? Você não tem nada que atraindo para as paredes, senão nós não poderíamos ficar estáveis nesse mundo. Normalmente a matéria é neutra, porque ela tem o mesmo número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Então, o valor sendo igual, elas se cancelam e a matéria é neutra. E nós sabemos que você tem um átomo, nele tem um certo número de elétrons, coisa que a gente aprende, não é? Então, se eu tivesse um único átomo, eu poderia eletrizá-lo ele. Eu poderia tirar um elétron e torná-lo elétrico, tornar um íon, não é? Se eu tiver um conjunto deles, eu posso tirar um certo número de elétrons. Então, a primeira pergunta que a gente faz é se a carga é discreta ou contínua. Quer dizer, é um valor qualquer de carga que eu posso ter ou é um múltiplo de um número elementar? Na verdade, entendendo que quando a gente vai eletrizar um objeto, nós vamos desbalancear as cargas positivas das negativas, então, a nível atômico, nós já sabemos que a eletrização dos objetos, a carga elétrica, tem que ser discreta. Porque eu não tenho meio átomo, não tenho meio elétron. Ou eu tiro um elétron e ponho um elétron, ou eu não tenho nada. Então, a carga, na verdade, da matéria é discreta. Essa é uma coisa importante, que a carga que nós vamos dar a um objeto sempre é um número inteiro da carga elementar. E a carga elementar é a carga do elétron, que por acaso também é igual à carga do próton. E o número de prótons ser igual ao número de elétrons, a matéria sempre é neutra. E a eletrização simplesmente vai constituir desse desbalanço. E a carga do elétron foi brilhantemente medida pela ciência. E tem o valor de 1,610 a menos 19 Coulomb. É um número muito pequenininho, porque o elétron também é muito pequenininho. Mas eu tenho trilhões e trilhões de elétrons na matéria. Então, quando eu faço um processo, eu removo um grande número de elétrons, aí eu acabo tendo uma carga grande. Para ter um Coulomb acumulado num âmbar, por exemplo, eu tenho que remover praticamente quase 10 a 19 elétrons. Né? Lembrando que a densidade da matéria é mais ou menos da ordem de 10 a 22 átomos por centímetro cúbico. Então, para pegar 1 centímetro cúbico de âmbar e produzir um Coulomb nele, eu tenho que remover quase todos os elétrons dos átomos que estão ali dentro. Então, a parte da carga elétrica que nós vamos lidar, ela advém de excesso ou de falta de elétrons na matéria que nós estamos eletrizando. E antes de começar a falar das forças entre corpos eletrizados, nós temos que notar que, como a matéria, a eletrização vai vindo desbalanço de cargas,
ela pode adquirir dois sinais. Eu posso ter matéria, como nós vimos, ela tem átomos, e ali eu tenho elétrons e prótons, negativos e positivos por definição. Se eu remover elétrons, fica faltando elétron para a neutralidade, então o objeto está carregado positivamente. Se eu colocar elétrons, então fico com elétrons em excesso. Então o objeto está eletrizado negativamente. Tá certo? Essa é a essência da eletrização, como nós vamos ver numa aula especial de eletrização. Mas nós estamos agora interessados em entender se eu tenho desses objetos. Já vi que tenho dois tipos de carga, como é o comportamento deles quando eu aproximo dois objetos que tenham cargas iguais, cargas diferentes, cargas com sinais iguais ou cargas com sinais diferentes. Isso é o que nós temos que aprender nessa aula. E, obviamente, depende da distribuição, né? Se eu tiver toda a parede de uma sala carregada, qual é o tipo de força que eu sinto? E se toda a carga tivesse acumulado num canto, que tipo de força elétrica eu sentiria? Então, para formular isso, nós temos que considerar, hipoteticamente, dois objetos carregados. Então, vou imaginar que eu tenho objeto 1, objeto 2, por um processo de eletrização, que nós vamos discutir depois, eu coloquei cargas de valor Q1 num objeto e cargas de valor Q2 no outro objeto. E quero agora entender como acontece a força entre eles. Que a força está lá no íntimo da eletricidade, porque foi assim que ela foi descoberta. A eletricidade foi descoberta não descobrindo o elétron, foi descobrindo que algum objeto, o âmbar, por um processo que hoje nós sabemos que é a eletrização, adquiria a capacidade de fazer força sobre os outros objetos. Então, quando eu tenho dois objetos eletrizados, tem uma força entre eles. Não é verdade? E eu tenho que montar essa força para vocês. E eu tenho que entender que a força que vai aparecer nesse sistema é uma força interna do sistema. Ela não depende de nada que está ao redor. Ela depende da carga desses dois sistemas. Então, do ponto de vista físico, ela é uma força interna. E pelo princípios da mecânica, as forças internas têm que se anular, não é? Lembra que a gente aprende Newton, ação e reação? São forças que estão num sistema, elas se anulam do ponto de vista do sistema como um todo. Elas agem em corpos diferentes. Pois bem, dois corpos diferentes, ação, reação no mesmo sistema composto de dois corpos carregados. Então, a lei que nós vamos ter que descobrir tem que levar em conta que é uma força interna. Portanto, a força feita do 2 sobre o 1 e a força feita do 1 sobre o 2 tem que ser iguais e opostas, senão elas não se cancelam. Muito bem, então nós vamos, por conveniência, imaginar que nós temos dois pontos de carga. Pontos de carga são objetos muito pequenininhos que têm carga. Por que nós temos que imaginar isso? Porque senão fica difícil. Porque nós vamos ver depois que, dependendo da forma do objeto eletrizado, o tipo de força que aparece tem uma dependência diferente com a própria geometria, com a distância e assim por diante. Então, nós queremos primeiro pegar a coisa básica, como dois pontos de carga se atraem ou se repelem. Sabendo isso, nós poderemos determinar a lei de força, tá certo? E a lei de força para qualquer objeto, que se eu sei como dois pontos se atraem, ou qual é a lei de força entre dois pontos, eu posso construir, somando pontos, formando qualquer distribuição de carga. Esse é o princípio. Então, a primeira coisa é como elas são forças internas do sistema, elas têm que ser iguais e opostas, e dependendo do valor das cargas, ou elas se atraem, se as cargas forem de sinais opostos. Se num ponto tiver excesso de elétron, no outro falta, um é positivo, o outro é negativo. Elas se atraem. Se os dois forem positivos ou os dois forem negativos, elas se repelem. A razão é muito simples. Se falta elétron num, não é isso? E tem elétron em excesso do outro, naturalmente a natureza quer voltar a ser como era. A natureza é neutra. Então, é por isso que cargas opostas se atraem. Porque, na verdade, ele nota que aqui tem espaço para os elétrons em excesso num,
ocupar a posição no outro, então eles se atraem. E quando você tem excesso de elétron nos dois, seriam dois objetos negativos, necessariamente eles se repelem, porque já tem excesso. Se eles se juntarem, vai ter mais ainda em excesso. A mesma coisa com a falta deles. Então, a força que eu tenho que descobrir, tem que saber disso. Tem que saber que quando as cargas são diferentes, o sinal é negativo, são contrárias, nesse sentido, não é? E quando as forças, quando as cargas são de mesmo sinal, desculpa, elas são de repulsão, e quando são de sinais contrários, elas são de atração. Muito bem. Muito bem. Para formular essa lei de força, né, como toda lei de força, né, a gente sabe que força é um vetor, eu tenho que me preocupar com algumas coisas. Para criar essa lei, eu tenho que saber em que direção a força vai atuar, qual é o valor, como que é a dependência dela com o valor das cargas, como eu falei anteriormente, como ela depende da separação entre essas cargas e se o meio no qual essas cargas estão embebidas vai fazer alguma influência. Então vamos começar com a direção, não é? Eu tenho as duas cargas, tem uma força entre elas, e eu sei que elas são forças internas, então o total, a soma das duas, ou seja, a força feita sobre a carga 1 e a força feita sobre a carga 2 tem que se anular. Então daí eu já sei que elas têm que ter sempre direção opostas, não importa a situação. Só que aí você pode imaginar que a direção oposta pode ser na mesma linha ou em linhas paralelas. São as duas situações possíveis. As forças podem estar como se fosse um cisalhamento ou podem estar diretamente opostas. Se elas fossem desse tipo, a força seria nula, porque elas estão em direções opostas. Mas o torque não seria. Haveria uma tendência em girar esse sistema. E as leis de Newton da mecânica diz que o torque também tem que ser zero para forças internas. Não é isso? Então, o que acontece? Essa primeira possibilidade está eliminada. Provavelmente, a única que resta é que a força entre as duas cargas tem que estar na linha que une as cargas. E como eu já falei anteriormente, se elas forem de mesmo sinal, elas vão se repelir. E se elas forem de sinais opostos, elas vão se atrair. Então muda apenas o seguinte, elas estão na direção que une as duas cargas. Só muda o sentido, dependendo do sinal das cargas, tá certo? Então, as forças desse tipo são chamadas forças centrais. São forças que estão sempre sobre a linha que une o centro de força com o ponto de atuação da força. E a força elétrica é uma dessas leis de força central. Então ela está localizada, então já resolveu o problema da direção. Resolvido o problema da direção, nós temos que ver como que ela depende com as cargas. Aqui tem várias formas de depender. Mas eu sei que se uma carga for diferente da outra, muda o sinal. Se as duas forem iguais, muda o sinal da força também. A única forma disso acontecer é ter o produto delas. Então, a lei de força deve depender do produto. Porque se uma é negativa, qualquer que seja um ou dois, o sinal do produto é negativo. Se os dois forem positivo ou os dois forem negativo, o produto também é positivo. Então mantém essa lógica que eu falei para vocês. Você poderia falar assim, bom, depende do quadrado das cargas. Aí não, porque o sinal seria eliminado. Então não pode. Bom, então vai depender do cubo das cargas. Bom, aí também cria uma situação confusa, porque se dependesse do cubo das cargas, quando eu dobrar uma carga, a força multiplicaria por 8. Faz sentido. É mais lógico imaginar que se eu dobrar a carga, o efeito dela na carga 2 dobra. Óbvio. Então, a gente chega à conclusão que tem que ser proporcional às cargas. Aliás, proporcional ao produto das cargas. Então nós já sabemos que tem que estar na linha entre as cargas e nós sabemos que depende do produto das cargas. Aí a pergunta agora é, mas como depende da distância entre as cargas? Se você pegar duas cargas e separar infinitamente, uma não vai ver a outra nunca. E se você colocar elas bem pertinho, elas vão se ver muito. Então, de alguma forma, tem que depender com o inverso da distância. Essa força tem que ser proporcional a 1 sobre a distância entre as cargas, elevado a uma certa
uma certa potência N, que eu não sei quem é agora. Também falta dizer como que depende do meio. Se eu tenho as cargas embebidas em água, ou se eu tenho as cargas no ar, ou no vácuo, né, ou na poeira, ou dentro de um plástico, isso deve alterar. Então depende de uma constante do meio que nós chamamos constante elétrica do meio, que nós vamos aprender depois como ela pode ser expressa e assim por diante. Muito bem, então, reunindo tudo que nós temos de informação até agora, a força, que é um vetor, tem que estar na direção que une as cargas, portanto esse versor R, e depende dessa forma que nós construímos. Para a gente completar essa lei, nós temos que descobrir quem é o N. E para fazer isso, nós temos que usar alguns conceitos experimentais. O Coulomb criou uma balança de Coulomb, onde ele botava cargas, eletrizava pequenas esferas e mostrava como media, por a torção de um fio, como era o valor dessa força. Nós vamos fazer alternativamente. Nós vamos usar um fato de que se você pegar uma esfera, uma casca esférica melhor, e eletrizar, e colocar lá dentro uma carguinha pequena, a força sobre essa carga é zero. Então eu vou pegar uma carga Q e distribuir na superfície da esfera. A carga dividido pela superfície, que é 4πr², porque R é o raio da casca esférica, me dá a densidade de carga. E aí eu vou pegar e computar a força sobre essa, imaginando que depende de R, 1 sobre R elevado a N, eu vou computar a força nesse sistema. E a força nesse sistema tem a parte de cá fazendo uma força e a parte de cá fazendo outra, oposta, claro, porque a carga daqui e a carga da esfera, cada uma tem o seu sinal. Então, como do experimento eu sei que essa carga tem força zero, é porque a força feita por essa porção que eu estou imaginando contida num ângulo sólido, a partir dessa carga, sobre essa carga de prova tem que ser igual a essa. Ângulo sólido, todo mundo lembra que é a área dividido pelo raio ao quadrado. Como eu tenho uma densidade de carga na esfera, a área dessa primeira parte, vezes a densidade de carga, é a carga total que está aqui contida. Portanto, sigma vezes A1, que é aqui, desculpa, é o A1, dividido por R1 elevado a N vezes isso aqui, é a força feita por essa parte. A mesma coisa feita por essa. Como diz que a força é zero, qualquer que seja o ângulo sólido, isso tem que ser verdadeiro, tem que se anular. Eu chego a uma igualdade dessas grandezas aqui. Corta tudo, fica a área sobre R. Mas nós vimos que a igualdade dos ângulos sólidos, que são iguais aqui, é que a área dividida por R ao quadrado em cada lado, R1 e R2, é verdadeira. A partir disso, é fácil mostrar que a única forma disso ser verdadeiro é se R1 elevado a N menos 2, não sei quem é N, igual a R2, N menos 2. Isso tem que ser válido para qualquer N, porque eu posso botar aquela carga em qualquer posição, a qualquer R, desculpa. Porque isso tem que ser válido para a carga colocada em qualquer posição no interior daquela esfera. A única forma disso ser verdadeiro é se N igual a 2, porque aqui fica uma constante, 1 igual a 1, e é válido para qualquer R. Então nós descobrimos que a lei de força entre duas cargas vai com o produto das cargas, com 1 sobre o R quadrado, o meio representado por uma constante elétrica e a direção, que é a direção que une as duas cargas. Essa é a chamada lei de Coulomb para as cargas, e é a lei de força fundamental entre cargas elétricas pontuais. Veja, essa lei vale para cargas pontuais, ela não vale para qualquer distribuição de carga. Mas é interessante que qualquer distribuição de carga pode ser vista como um monte de pontos de carga, não é verdade? Portanto, se eu sei a lei de força entre dois pontos de carga, eu posso construir a força de qualquer distribuição de carga. Eu coloquei alguns exemplos que, obviamente, por falta de tempo, eu não vou fazer, mas isso encontra-se feito na internet. Imagine que eu tenho um anel de cargas. Eu tenho uma carga Q distribuída num anel. E eu coloco uma outra carga Qzinho
a uma distância que eu chamei de R minúsculo do anel. Se eu pegar e olhar cada porção dessa como um ponto de carga e somar todas as forças, é para isso que nós vamos depender do cálculo integral, para somar, a força total que um anel de cargas faz sobre uma carga não é a lei de Coulomb na expressão que nós colocamos. Ela é modificada, porque a força total vai depender da distribuição. A lei de Coulomb vale apenas quando eu tenho duas cargas pontuais. Mas ela é tão fundamental que com ela eu construo a força de qualquer distribuição de carga. Imagine que eu tenho um disco de carga agora. Imagine que essa tela tivesse eletrizada e se eu colocasse aqui uma carga, qual seria a força sobre ela? A força dependeria dessa forma mais complicada. Ainda estaria no eixo, ainda dependeria do produto das cargas, mas teria uma dependência com a geometria diferente da lei de Coulomb. Porque a lei de Coulomb vale ponto a ponto. Se eu imaginar esse disco como composto de infinitos pontos, para cada ponto vale a lei de Coulomb. Mas quando eu somo todo, eu gero uma lei de expressão diferente. E aqui se eu tiver uma esfera. Se eu tiver uma esfera uniformemente carregada, imaginar essa esfera como sendo ponto a ponto e somar tudo, eu noto uma coisa extremamente importante e que eu uso muito na formulação do eletromagnetismo. É que uma distribuição esférica uniformemente carregada, toda a carga se comporta como se estivesse no centro. A lei de Coulomb, na sua essência, é recuperada mesmo sabendo que a carga da esfera está distribuída uniformemente em toda ela. Isso é um fato importante, porque a maioria das situações que nós vamos lidar envolve distribuição, principalmente esferas carregadas. E ela se comporta como se toda a carga tivesse concentrada no centro. Esse é um resultado importante e isso pode ser deduzido através da soma de pontos de carga. Apenas para você ter uma ideia, quando dada uma distribuição qualquer, como que eu uso a lei de Coulomb para calcular? Eu venho na distribuição, eu sei que a carga está distribuída a uma certa densidade volumétrica, distribuição qualquer que você queira, e eu pego pequenos elementos de volume dessa distribuição, e cada elemento está a uma distância da minha carga de prova. Para esses dois elementos vale a lei de Coulomb, porque a densidade vezes o elemento de volume me dá a carga aqui contida, vezes essa carguinha Q, vezes a constante K dividido pela distância ao quadrado, é essa força. Então, só que essa força vai ser uma pequena componente do todo. Aí eu tenho que realizar uma integral de todas essas forças, que são vetoriais. Eu não coloquei aqui para só não complicar mais. Mas é uma soma de pequenos vetores, que dá origem a uma força geral que a distribuição atua sobre a partícula. Bem, então o que nós aprendemos nessa aula? Nós aprendemos a lei de Coulomb, que é a lei básica da interação de duas cargas pontuais. E essa lei vai com o produto de carga, mostra que a força depende do meio, através de uma constante elétrica, do produto das cargas, portanto esse produto vai ter um sinal que depende do sinal de cada carga, certo? Dividido pela distância entre elas ao quadrado, e essa força está na direção que une as cargas. Essa é a lei de Coulomb básica. E usando essa lei de Coulomb, eu posso, em princípio, calcular qual é a força de qualquer distribuição de carga sobre qualquer outra distribuição de carga, basicamente. Então eu descobri, e o Coulomb me ajudou muito, porque ele fez um experimento fundamental para mostrar isso, que eu tenho a lei de força básica entre duas cargas pontuais. Com ela, eu construo a força de qualquer distribuição de carga. Então nós já temos a primeira lei básica da eletricidade e do magnetismo. Ok, com essa lei básica da eletricidade, que é a interação entre as cargas, nós poderemos, na verdade, determinar qualquer força entre distribuições de cargas que a gente queira. E isso é o que nós aplicaremos nas próximas aulas desse curso. Até lá!